Este é um trabalho acadêmico feito para a última avaliação da aula Tópicos Especiais em Jornalismo Digital das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Ouça por sua conta e risco. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao terceiro e último episódio do Papo Cabeça, uma pequena série de podcasts que tem o objetivo de desmistificar a ciência e me fazer completar este período na Faculdade de Jornalismo. Meu objetivo aqui é falar um pouco sobre ciência, divulgação e jornalismo científico. Quem pode fazer isso? O que faz um cientista? E qual é a importância desse saber que gera tanto amor e discórdia em todos nós? Neste bate-papo, vamos finalmente falar sobre o que é e qual a função do jornalismo científico, pontuar alguns problemas e fazer uma breve reflexão sobre o futuro desta área que, convenhamos, não recebe o tratamento que merece. Para entendermos melhor o que é jornalismo científico, vamos antes falar do jornalismo em si. Essa área é uma atividade profissional que visa coletar, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público ou a segmentos dele informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação para difundi-las. Existe também um aspecto ético do jornalismo, que diz respeito à facilidade que esses meios de comunicação têm de chegar às populações mais pobres. Ou seja, o jornalismo não só pode, mas deve levar informação de qualidade, atual e periódica ao público, com o objetivo de mantê-lo informado sobre o que está acontecendo no mundo. Jornalismo científico nada mais é do que um segmento do próprio jornalismo que se dedica a divulgar ciência para o público, seja da área de exatas, como tecnologia, biológicas, como saúde, ou humanas, como estudos populacionais. Aliás, até essas três definições estão um pouco erradas, pois a ciência funciona de maneira conjunta, mas isso é outra história. O papel de um jornalista de ciências é o mesmo do divulgador. A grande diferença é que o primeiro é formado em comunicação, possui todos os mecanismos da mídia tradicional ou até alguns veículos alternativos que seguem esse molde e funciona dentro de uma série de regras jornalísticas, como o formato do texto, a quantidade de notícias publicadas e assim vai. E o divulgador, como a gente já falou, não é necessariamente um jornalista. Citando Luiz Henrique Amorim e Luísa Massarani, dois jornalistas e divulgadores da ciência, como o ensino formal é muitas vezes insuficiente para a educação de toda a população, o jornalismo científico exerce papel significativo na difusão de conhecimento sobre as novidades, importância e incertezas da ciência. É por isso que o jornalismo científico é, ou devia ser, um dos braços mais fortes da divulgação científica, pois ele se vale de todo o conjunto de técnicas, ferramentas e saberes jornalísticos para espalhar a ciência para o público leigo. Ora, então o jornalismo científico é uma área nobre dessa atividade, né? Quando falamos de divulgação, batemos na tecla de que a ciência precisa ser ensinada como forma de cidadania e desenvolver o pensamento crítico. Se o jornalismo tem o dever ético de disseminar informação, então o jornalismo científico é duplamente responsável por levar a informação científica de qualidade para as pessoas. Correto? Sim. Mas não é assim que a banda toca. Quantas vezes você leu, escutou, ouviu uma matéria sobre a economia verde do açaí no Brasil? Da importância da biodiversidade para o desenvolvimento de remédios, como os antibióticos feitos à base de leite de ornitorrinco. Ou talvez do futuro da criação de carne, que está ficando cada vez mais barata quando produzida em laboratório. A pauta de ciência vem sendo renegada há tempos, muitas vezes sendo reduzida a outras editorias. Como diz o estudo feito pelos divulgadores já citados Amorim e Massarani, o jornalismo científico feito no Brasil, apesar da qualidade do texto ser boa, é feito de maneira descontextualizada do dia a dia da sociedade.
É muito comum que em nosso país, veículos de informação que não têm uma editoria para ciência e tecnologia publiquem as notícias científicas em categorias diferentes. Assuntos de tecnologia vão parar em economia e assuntos de saúde vão parar na editoria internacional. Outra questão é o vício dos jornalistas brasileiros de publicarem em massa informações e descobertas científicas estrangeiras. Não que isso não seja importante, essas notícias são importantes, mas a falta de conteúdo nacional acaba prejudicando a imagem criada dos pesquisadores brasileiros, que também fazem um ótimo trabalho reconhecido mundialmente. Isso sem falar nos erros de adaptação do meio científico para o jornalístico. Sim, jornalistas erram, pessoas erram, mas existe um fator intrínseco do jornalismo que é a credibilidade, que pode se tornar um problema. Como bem apontou o físico americano Neil deGrasse Tyson, se está publicado em um jornal, é verdade. Já falamos aqui que o trabalho de passar um documento de pesquisa para um jornal é difícil e muitas vezes acontecem erros. Mas quem você acha que leva a culpa por esse erro? Muitas vezes, não é o jornalista. Esse embate entre cientistas e jornalistas minou o trabalho e o reconhecimento do jornalismo científico, além de outros fatores da atualidade que não merecem serem citados aqui. Ouviram isso? O melhor exemplo para isso é o tal do ovo. É bom? Não é bom? Faz mal? Não faz mal? Parece que a ciência não se decide. Mas aí que tá. A ciência se decide. Só que ela muda. Ela vai e ela volta. É natural. Quanto mais a gente descobre, mais a gente estuda, mais a gente conhece. A ciência muda. Só que os jornais ficam falando, finalmente o ovo não aumenta o colesterol. Um mês depois, o ovo é o vilão, aumenta o colesterol. Mais um mês depois, o ovo é o melhor alimento para não aumentar o colesterol. Não se faz um acompanhamento correto disso. A ciência muda. O jornalismo científico devia acompanhar. Claro, a culpa não é só dos jornalistas. Aliás, os próprios cientistas tiveram grande influência na decadência da divulgação. Como diz o já citado professor Wilson da Costa Bueno, na verdade, os produtores do conhecimento científico e tecnológico não ignoram a dificuldade implícita a este processo de decodificação, ou seja, transformar um documento científico em uma notícia, mas resistem a submeter-se a ele, julgando que, além de penalizar a qualidade da informação, a simplificação pode comprometer a sua reputação enquanto fonte credenciada. Ou seja, se o cientista falar de uma forma simples, ele vai perder credibilidade, como se ele fosse menos confiável só porque fala de uma forma simples, interessante e que todo mundo entenda. A briga entre egos é grande, antiga e totalmente prejudicial a esse meio tão importante que é o jornalismo científico, e acima dele a própria divulgação científica. Enquanto os jornalistas não se comprometem a entender a ciência e assumir a responsabilidade de formar a ponte entre povo e ciência, e os próprios pesquisadores que se trancam em suas torres de marfim, se recusando a mudar seu discurso para ensinar ciência àqueles que não têm um papel dizendo que completaram o ensino superior, o jornalismo científico e a divulgação científica jamais vão avançar. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de pandemia por causa do surto mundial de um novo coronavírus, o causador da doença batizada de Covid-19. Durante todo o ano, diversos países tomaram medidas das mais diversas para conter a doença, proteger a população e cuidar daqueles que foram vítimas do vírus. O mais chocante, infelizmente, não foram as crises geradas por essa situação digna de um filme de terror, mas sim o negacionismo registrado em nações de pequeno e grande porte
de governos democráticos e autoritários que se recusaram a acreditar, a seguir e a confiar na ciência. Focando apenas no Brasil, 2020 também foi um ano marcado pela descrença nos meios de comunicação de massa e em órgãos científicos, o que resultou na maior queimada da história do Pantanal, o bioma com a segunda maior biodiversidade natural do país, o desmonte de organizações governamentais como o INPE, derramamento de óleo contaminando as praias do Nordeste e a morte de mais de 174 mil pessoas pela Covid-19, até a publicação desse vídeo. Mortes que, caso a ciência tivesse maior relevância, poderiam ser evitadas. Deviam ter sido evitadas. Mas isso não é o fim. Divulgadores de todos os cantos estão lutando para tornar a ciência algo mais acessível. Jornalistas científicos com gabarito e responsabilidade existem e continuam trabalhando. Agora cabe a você, isso mesmo, você que está ouvindo este podcast, a fazer um esforço e procurar este conteúdo. Não é fácil. Mas a ciência é feita de forma comunitária, por todos nós. Desculpa o final emotivo, mas não vejo outra forma de terminar essa série sem fazer um apelo. Acredite na ciência. Ajude na divulgação e no ensinamento do pensamento crítico. Só a educação pode nos libertar. Espero que tenha gostado dessa série. Talvez um dia eu volte a postar mais alguma coisa aqui, algo mais focado em jornalismo, ou ainda sobre divulgação científica mesmo. Como sempre, se você quiser checar as informações que eu falei por conta própria, você pode encontrar todas as referências que eu usei neste podcast aqui embaixo, na descrição do YouTube. Boa sorte, pessoal!